E depois, com o meu nascimento, minha mãe me teve com 18 anos de idade, sem um pai. E a minha avó ali deu todo o suporte, todos muito religiosos nas suas tradições, mas aquilo não tocava o meu coração como hoje eu vejo que eu sou tocado por Deus. O meu pai, em 2015, ele foi preso por tráfico internacional de drogas. E enquanto isso, eu nunca tive o contato com ele, mas há sempre aquelas palavras de maldição, irmãos, que falam que o fruto não cai longe da árvore. Mas cai, às vezes cai. Deus dá o maior presente para a gente, que é o livre-arbítrio, da gente buscar a Deus, da gente buscar a palavra de Deus, e de a gente estar nos caminhos do Senhor, para colher os frutos que Ele tem reservado para nós. Em 2012 eu passei no concurso de bolsas, no Objetivo, estudei no Objetivo, com 100% de bolsas. Em 2015 passei em Franca, na Unesp, para cursar Direito, não tive dinheiro para ir, não fui. E era o meu sonho, fazer Direito, e ter um estudo, e ter um respaldo, e mudar a minha vida. E aí, desde então, eu em 2016 entrei na faculdade, aquela vida de dificuldades, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, e Deus me abençoou mais uma vez. Consegui 100% de bolsa na faculdade. Foi uma coisa tão mágica, porque eu olhava para trás e eu não via duas pegadas. Eu não via a minha pegada e a pegada do Senhor. Eu via uma só. Eu olhava para Deus e falava: Deus, por que você me abandonou? Por que eu estou tão sozinho? Eu olhava as pessoas e me vinha um sentimento ruim. Eu pensava: puxa, por que Deus dá tanta oportunidade para os outros e não dá para mim? A gente pensa, né? Por vezes, e isso eu vou falar para você, é um sentimento tão comum que o pessoal nem costuma ter a oportunidade de se policiar com isso, mas, sabe, você olha o outro e cobiça a vida do seu irmão. Isso é horrível, horrível, porque te afasta de Deus, te afasta de Deus. E aí, nesse meio tempo, eu me envolvi num cargo eletivo na faculdade. Graças a Deus nunca usei drogas, até pelo mau exemplo do meu pai, mas bebia, fumava, envolvia com corrupção. E corrupção, gente, não é igual a gente vê em Brasília, não. Corrupção é corrupção de pessoa. Tudo que você faz errado, que vai contra os princípios de Deus, você está se corrompendo. Você está se corrompendo. O tabernáculo que a gente vê na escola bíblica dominical, você está enchendo ele de lixo. E Deus não habita uma morada cheia de lixo, suja. E aí, o fruto de tudo isso em 2020, com o estouro da pandemia, eu ocupei esse cargo eletivo desde novembro de 2017 até janeiro de 2021, nessa vida que eu descrevi para vocês, afastado de Deus, brigando com a família, morando em outra cidade, bebendo, fumando, na baderna, como se diz. E o resultado de tudo isso, em 2020, foi que eu perdi tudo. Eu tinha comprado carro, andava com uma Mitsubishi maravilhosa, tinha moto, tinha o emprego, tinha tudo. Perdi tudo, fui no chão. Tive que voltar para a casa da minha avó, sem nada, sem nada, sem nada. É difícil. A gente vê todas as nossas coisas entulhadas no caminhão e despejadas na casa de volta. É muito difícil.
Mas graças a Deus, hoje eu vejo, graças a Deus que eu tinha um lugar para voltar. Por isso que a gente tem que valorizar a nossa família. Nossa família é tudo. É somente o que a gente tem. A gente se engana achando que tem carro, tem emprego, tem moto, não tem nada. É o que a pastora Bartira falou, nós não somos nada. Porque uma vida sem Jesus, uma vida sem Deus, não é nada, não tem propósito, não tem. E aí, eu passei o ano de 2020 inteiro diagnosticado com depressão, com pouca vontade de viver, porque não tinha mais propósito, não tinha Jesus. E olhem, Jesus é o único propósito, é o único propósito que vale a pena. Porque senão você olha o mundo, igual a pastora Bartira falou, que está tomado pelo maligno, tanta sujeira, tanta corrupção, e você se desanima. Você fala, puxa, para que eu vou sair de casa? Para que eu vou viver se eu não tenho um propósito? E o propósito não está aqui, ó, não está aqui na terra, está no céu. O propósito é Jesus. As pegadas que eu olhava para trás e só via duas, não eram minhas, eram dele, porque eu estava no colo dele. Eu estava no colo dele. Quando eu olhava para trás e só via 2 passos, era dele. Eu não tinha força para andar. E ele, na sua infinita bondade, me pega no seu colo e fala, vem filho, você não tem força para andar sozinho. O quanto poderia ter sido pior, todas as experiências que eu passei. E graças a ele, não foi. Porque me protegeu, porque me amparou, quando eu mesmo não acreditei. Quando eu mesmo, nossa, Deus, que figura distante, não. Nunca deixei de crer em Deus. Mas eu achava que existia um muro. Um muro. E no final das contas, quem coloca um muro entre você e Deus é você. Porque Deus, Ele quer você perto dEle. Ele quer você perto dEle. E aí, no final de 2020, por uma bênção divina, eu conheci a minha esposa, que na sua fé, na sua vida, no seu milagre, porque todos nós temos um milagre pessoal, a gente não reconhece, mas só de você acordar, só de você levantar, só de você ter uma casa, só de você ter todos os aspectos que moram na sua vida, tudo isso é um milagre pessoal. Esses dias eu estava vendo, pastor, foi o fim de semana mais frio do ano, e 13 pessoas em São Paulo morreram de frio. E a gente não tem dúvida de que vai chegar em casa e vai ter uma blusa, que vai ter um cobertor. Quem aqui tem dúvida de que vai almoçar amanhã? Ninguém tem dúvida de que vai almoçar amanhã. Mas tem gente que não tem. Fala, puxa, eu vou chegar em casa agora, eu não tenho um cobertor, eu não tenho um casaco. E essa dádiva que Deus nos dá é um milagre. É um milagre pessoal, que a gente não valoriza. Por quê? Porque existe um muro entre você e Deus. Quebre esse muro. Não construa esse muro entre você e Deus. Afinidade com Ele é tudo. E aí a minha esposa começou a me trazer para a igreja, a família dela de muita fé. E fomos morar juntos em Itapira, e eu desempregado e só ela trabalhando. Quando a minha sogra, que está ali, me arrumou um emprego e falou, Pedro, vamos? Porque estava fraco, sem disposição para nada. Falou, Pedro, vamos, eu acredito em você.
E Deus coloca anjos na nossa vida, né? Coloca anjos na nossa vida. Muitas vezes a gente não sabe que está sendo usado por Deus, mas prestem atenção nisso. Muitas vezes vocês são ferramentas de Deus. E Deus só toca as ferramentas mais apuradas. Por isso a importância de limpar o seu tabernáculo, de destruir esse muro de separação que muitas vezes a gente constrói com Deus. E aí eu passei o fim do ano até junho, né? Até maio, trabalhando na Caixa. Eu era terceirizado da Caixa Econômica Federal. E lá eu aprendi bastante. Puxa, lá eu me dediquei bastante. Eu procurei fazer de fato o meu melhor. Muitas vezes nem por mim, mas para não decepcionar a minha sogra, a minha esposa, a minha família. Porque é aquilo, a pastora Bartira, ela falou, se deixar a gente vai arrumando subterfúgios para, nossa, eu estou com dor de cabeça, não vou no culto, nossa, sei lá, meu carro furou o pneu, sei lá, a gente inventa justificativas. E se você parar para pensar bem nessa palavra, é justificar, deixar justo o que não é. Paremos de justificar. Entreguemos a nossa vida a Deus, ao propósito que Ele tem para nós. Não fosse esse emprego, eu não estaria aqui hoje trazendo esse testemunho. E aí o que aconteceu? Por um milagre, eu e a minha esposa, a gente estava sempre orando, Deus, estamos precisando disso, estamos precisando daquilo, porque apesar de hoje em dia todo mundo sabe, todo mundo trabalha, apesar de trabalhar é muito difícil você manter uma casa, você manter uma estabilidade, você ter o mínimo necessário, que a graça de Deus, a gente tem que agradecer esse mínimo necessário, porque nem todo mundo tem. E a gente sempre entregando a nossa vida a Deus, vindo à igreja, o que é o mais importante, isso é um exercício, viu, gente? Vir à igreja é um exercício de fé. Vir à igreja é um exercício de fé. Vindo à igreja e pedindo e orando, e de uma maneira desconhecida, alguém me indicou nesse emprego em que eu estou hoje, e eu pensava, puxa, eu não vou ser capaz, eu não vou sair da Caixa, eu tenho uma estabilidade lá, eu não tenho capacidade. E era uma oferta de emprego irrecusável. Não só pelo bem material que isso poderia me trazer, mas pelo benefício de crescimento como pessoa. E eu, mais uma vez, construí um muro. Eu não tenho capacidade. E mais uma vez, as pessoas que Deus colocaram na minha vida acreditaram mais em mim do que eu mesmo. Minha esposa, minha sogra, a família dela, minha família. E aí, eu liguei, aceitei a proposta de emprego, fui trabalhar no Santander. Hoje sou correspondente bancário do Santander. Consultor de negócios PJ também. E fui na casa do pastor Roberto. Falei, pastor, eu não vou dar conta. Na minha primeira semana de emprego, falei, pastor, eu não vou dar conta, eu não sou capaz, eu não... Ele muito calmamente, e a pastora Bartira também, falaram, Pedro, entrega para Deus. É Ele que tem a força, é Ele que tem a glória. O que Ele tem destinado para você, ninguém tira. E aí a gente volta na passagem que eu comecei. Porque a mim pertence o mundo, e tudo que ele contém é de Deus. E ele continua, no versículo 15, do capítulo 50 ainda dos Salmos. Invoca-me no dia do perigo, e eu te livrarei, e tu me darás glória. E foi aí, meus irmãos, e foi aí que eu senti no coração a vontade de vir. Porque depois dessa oração que eu fiz com a graça de Deus na casa
do pastor Roberto, da pastora Bartira, é que as coisas começaram a fluir nesse emprego. É que as coisas começaram a fluir. Esse emprego é um emprego que tem muitas metas, que tem muitas cobranças, que tem muitas pressões, que tem muita gente tentando puxar o seu tapete. Muita gente. Mas quando você tem Deus, Ele te guarda. Ele abre os seus caminhos. Por onde você chega, você passa, você tem Deus no seu coração, Ele fala por você. E aí você passa a ser um dos instrumentos, uma das ferramentas mais afinadas, através da qual Deus toca para poder falar com as pessoas. Você veja o testemunho da, como era o nome dela? Samara. Puxa vida, o que é aquilo? Deus fala através das pessoas, Deus fala nos exemplos da nossa vida, Deus fala com as dádivas que Ele nos concede todos os dias. Ninguém tem dúvida de que vai almoçar amanhã, isso não é uma glória? E aí eu consegui ir cumprindo essas metas e entregando todas elas a Deus. Falando, a cada meta que eu cumpria, eu entregava a Deus. Deus, isso é para a glória do seu nome. Isso é para a glória do seu nome, é pelo nosso bem. É para que os meus irmãos possam ver em mim o Senhor. Para que através da limpeza, do asseio do meu tabernáculo, a sua morada em mim seja clara. E que a gente possa, muitas vezes, dar o exemplo, né? A gente fala, mas da boca para fora nada acontece. Nada acontece. E aí, o que aconteceu foi que, na sexta-feira, eu fui convidado para ir na regional, lá do banco e tudo, para poder receber um prêmio de um dos melhores consultores, do top 10 dos melhores consultores, pessoa jurídica, de 6 regionais. E é graças a Deus. Eu, irmãos, sozinho, eu não sou nada. A gente se ilude no jeitinho, na casca. A gente se ilude. O que manda é o que está dentro. O que manda é o propósito que você tem com Ele. A intimidade que você tem com Ele. Eu não tinha nenhuma. Mas nunca é tarde para construir. Nunca é tarde para você construir. Hoje eu monto na minha moto, eu monto no meu carro, eu vou conversando com ele. Falo, cara, hoje eu tenho isso para fazer. Abra os meus caminhos. Tudo que eu faço é para a sua glória, é para o seu nome, é para você. Eu te consagro tudo. A minha vida é para você. E é isso, meus irmãos. Desde então, tudo corre muito bem. Desde que eu frequento a igreja, desde que eu me casei, desde que Deus me agraciou com essa oportunidade que eu não acreditava. E eu precisava compartilhar isso com vocês. Para fortalecer a fé de cada um de vocês. E a única coisa que eu posso falar para vocês é: aproximem-se de Deus. Tenham intimidade com Ele. E venham à igreja. Venham à igreja. Muito obrigado.